Então, bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos. Estamos na série Evangelismo, baseado no livro Evangelismo, de Ellen White. E hoje vamos trabalhar o capítulo 3. Ontem a Florinda falou sobre o evangelismo na cidade, né? As multidões das metrópoles. E hoje a Rosa vai falar sobre pequenas provações e zonas rurais. Importante, né? Então, com você a palavra, Rosa. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Tá, bom dia, graça e paz, que o Senhor possa estar iluminando as nossas mentes e os nossos corações para que compreendamos verdadeiramente a nossa responsabilidade diante de um mundo, né, que precisa ser evangelizado. Como a irmã Alexandra falou, hoje nós vamos falar sobre pequenas povoações e zonas rurais. É interessante que nós que frequentamos igreja, a gente gosta de igreja cheia, né? Esse final de semana tivemos uma conferência animada aqui em Salvador. É muito bom ver a igreja com as pessoas reunidas, muitos para cantar, muitos para pregar, para testemunhar. E esse também é o plano de Deus, no sentido de que muitos conheçam e de que muitos o sirvam. Mas a gente precisa ter consciência que não é apenas esse povo que está reunido que precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. Esse capítulo vem nos falando sobre a responsabilidade de pregar para as pessoas que estão em lugares distantes. E a irmã White, ela inicia esse capítulo nos fazendo refletir sobre algo bem importante. Os que se encontram nos caminhos não devem ser negligenciados, nem os que moram nos valados. E ao viajarmos de lugar a lugar, passando por uma casa após outra, devemos sempre perguntar: já ouviram a mensagem, por acaso, os habitantes destes lugares? A palavra de Deus já lhe chegou ao ouvido? Compreendem eles que o fim de todas as coisas está próximo e que estão iminentes os juízos de Deus? Olha o que aqui deve estar permeando a nossa mente. A gente deve pensar. E o apelo é para que tanto as cidades quanto vilas e povoados, eles possam ser alcançados pela pregação da palavra de Deus, né? Mas quem vai? Quem deve ir? Somos nós. Quem deve planejar? A obra de Deus precisa ser planejada pelos homens e mulheres que estão na direção, e nós que estamos do lado de cá, como membros leigos, também devemos ter a nossa participação importante, ser voluntários e fazer a parte que nos cabe. Um apelo é para que, em geral, os nossos planos, na realidade é uma advertência que a irmã White nos diz. Em geral, os nossos planos são muito restritos. Precisamos ter mais ampla visão, porque a obra é do Senhor. Devemos pôr em prática os princípios da verdade e da justiça. Sua obra deve ser desenvolvida nas cidades, vilas e povoados, para que possamos alcançar os que moram perto e também aos que se encontram distantes. Então, a gente precisa ter uma visão mais ampla de toda a situação. E há também aqueles campos que não são nada promissores. E ela fala: campo de trabalho deve ser alargado, porque a mensagem do evangelho precisa ser proclamada em todas as partes do mundo. Estes locais precisam receber um trabalho fervoroso e resoluto, ou seja, um trabalho firme e determinado. Os planos precisam alcançar as pessoas de todos os lugares. E aí a gente se depara com uma situação que, com certeza, é muito fácil. Essa semana, nós já ouvimos o testemunho de algumas irmãs que moram em cidades menores e que estão fazendo o trabalho de pequeno grupo, o trabalho de evangelismo, que é extremamente importante. E a irmã White diz que o povo do interior é muito mais facilmente alcançados. Por quê? Porque no meio das cenas da natureza, o caráter cristão se forma melhor do que dentro da pecaminosidade da vida citadina. Ou seja, as grandes cidades estão permeadas do pecado, né? A gente que vive em cidade grande, a gente percebe como o mal brota de todas as formas, de todos os lugares. Já nas cidades menores, nas cidades do interior, as pessoas são facilmente alcançadas, elas são mais facilmente alcançadas. E o trabalho precisa ser
intensificado nessas localidades, né? Se a gente tem facilidade, vamos pregar, vamos ser voluntários. A Kelly falou essa semana que na cidade onde ela reside, aqui na Bahia, tem reuniões com 29 pessoas. Com certeza, uma quantidade bem maior do que muitas igrejas, né? E isso é uma bênção de Deus. E só que isso não pode ser restrito apenas a uma cidade. Todas as cidades, todas as localidades precisam ser alcançadas. E também não pode ficar só restrito aí. O que a irmã White fala ainda? Que nós precisamos fazer o convite em novos lugares. A obra realizada pelo nosso Salvador era de advertir as cidades e ordenar aos obreiros que saíssem das cidades e fossem aos lugares onde a luz nunca fora dada. Olha a responsabilidade que recai sobre nós, a fim de erguerem o estandarte da verdade em novos lugares. E aí, o conselho, a advertência é que a gente não pode ter demasiado interesse na mesma localidade. A gente não pode concentrar todos os esforços de tal maneira que apenas uma ou outra ou poucas localidades recebam esse planejamento e receba esse investimento, né? A gente precisa procurar, segundo a palavra de Deus, segundo o conselho de Deus, procurar distritos mais isolados, procurar novos lugares. A gente precisa alcançar pessoas que estão mais afastadas. Por quê? Porque as sementes da verdade precisam ser semeadas em centros que não foram trabalhados ainda. Então, essa é a nossa responsabilidade. A Bíblia nos fala, né, a irmã Alexandra já leu o texto de Lucas 13, 22, em outra versão fala assim: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nós temos um conhecimento especial a respeito da reforma de saúde, a respeito da alimentação. E esse conhecimento, irmãos e irmãs, pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Se faz a diferença aonde nós vivemos, aonde nós convivemos. Muitas vezes na nossa família nós somos referência, né? Porque somos vegetarianos, temos uma alimentação mais restrita. Nos nossos trabalhos também, a gente chama atenção por ter uma alimentação diferenciada, por não tomarmos café, não usarmos outros produtos que são prejudiciais à saúde. Imagine esse conhecimento levado àquelas pessoas que estão vivendo em locais que são locais isolados, locais onde muitas vezes elas não têm o acesso, hoje, o acesso à tecnologia. Hoje é muito fácil para a gente que mora em cidades maiores ou que tem uma condição de pagar uma internet que seja mais potente, a gente alcançar pregações, orientações dos profissionais de saúde, né, como nós tivemos a série sobre saúde, é bem fácil, mas existem pessoas que muitas vezes elas nem sabem usar o celular. E aí, quem será a pessoa, quem serão as famílias que serão usadas por Deus para esse trabalho especial? A responsabilidade recai sobre nós, sobre cada um de nós. Porque o nosso Salvador se empenhou em semear a semente nos lugares afastados? Porque havia um mundo para ouvir, e algumas almas aceitariam a verdade. Não devemos restringir nossos esforços às maiores cidades. A mensagem deve ser dada ao povo em todos os lugares. Então, aqui diz, a irmã White fala, que Jesus se empenhava em levar a palavra, em semear a semente em vários lugares. E nós também devemos ter essa preocupação. Tem uma parte do texto ainda nesse capítulo que eu achei bem interessante, que fala assim: o egoísmo de manter grandes grupos reunidos não é o plano do Senhor. Entrai em cada novo lugar que seja possível e começai a obra de instruir nas vizinhanças os que ainda não ouviram a verdade. Então, olha aí a advertência. Nós precisamos entender essa responsabilidade. A mensagem de advertência deve ser dada com esforço contínuo e simultâneo,
tanto em cidades grandes quanto em cidades menores. Então, a nossa responsabilidade é para que nós estejamos atentos a essa necessidade e que essas mensagens de advertências precisam ser dadas a outras pessoas. E aí a gente entra em uma situação assim bem importante, é que o trabalho, muitas vezes, em diferentes lugares, eles têm conotações, realidades diferentes. Eu moro em uma capital, Salvador, e aqui, muitas vezes, o trabalho de evangelismo que dá certo em um bairro não tem tanto resultado em outro. Então, por isso que precisa haver um planejamento, porque todas as pessoas precisam ouvir o evangelho, não é isso? E cabe aos que estão planejando, e cabe a nós também que estamos do lado de cá, como membros, estar dispostos. Nós precisamos estar dispostos. Por quê? Porque o mundo está desarticulado. E quando olhamos para o quadro, o futuro parece desanimador, como fala a senhora White. Quando olhamos para o quadro, o futuro parece desanimador, mas Cristo saúda com grande esperança os próprios homens e mulheres que nos inspiram desânimo. Olha que palavra de consolo, olha que palavra de conforto. Neles, Jesus vê qualificações que os capacitarão a ocuparem um lugar em sua vinha. Então, a gente não pode perder a esperança. Há dificuldades, sim, há dificuldades. Mas a gente não pode perder a esperança. A gente precisa trabalhar e investir em vários lugares. O meu esposo, ele é uma pessoa assim, que quando eu estava estudando esse capítulo, eu me lembrei muito da situação dele. Meu esposo já pulou carnaval. Para quem conhece o que é a folia de carnaval, aquela festa enorme, cheio de bagunça, a gente não vê possibilidade, muitas vezes, de uma pessoa que está ali, pulando naquele meio, aceitar a palavra da verdade, né? Mas meu esposo foi uma dessas pessoas. Então, quando eu li essa parte da mensagem aqui desse capítulo, diz que Cristo saúda com grande esperança homens e mulheres que nos inspiram desânimo. Então, às vezes, a gente olha uma situação e acha que, não, ali não tem ninguém para ser salvo, não há o que fazer, mas há o que fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente pode fazer a diferença. E, inclusive, meu esposo, ele recebeu a mensagem do evangelho de uma forma, assim, muito direta. Deus falou ao coração dele através de um problema de saúde que ele teve. Ele foi impedido de pular o carnaval, de estar naquela bagunça, e como ele gosta muito de ler, ele já tinha lido muitas coisas, e o que é que ele resolveu ler? Resolveu ler a Bíblia sozinho, descobriu o sábado, descobriu que a gente precisa ter um dia especial de guarda. E isso chamou a atenção, e Deus usou uma pessoa que não é da nossa fé, mas que é esposo de uma irmã da nossa fé, para pregar para ele um colega de trabalho. Então, uma pessoa que, aos nossos olhos, não tinha como ser alcançado, né? Para quem conhece carnaval, como eu falei, é uma bagunça terrível, mas Deus usa métodos, Deus usa pessoas para alcançar todos que estão ali naqueles lugares. E diz ainda que muitos dos campos estéreis e não trabalhados devem ser penetrados por principiantes. E aí entra um trabalho todo especial para os obreiros rurais. Há espaço, há oportunidade para todas as pessoas. A irmã White diz que há diante de nós uma grande obra, a obra finalizadora de proclamar a última mensagem de advertência ao mundo pecador. Esses homens que estão dispostos a trabalhar em qualquer zona, seja de perigo, seja nas zonas rurais, que são locais mais distantes, com maior dificuldade de acesso, diz que há homens e mulheres apropriados à ocasião e lugar. Então, os obreiros rurais encontrarão portas abertas para entrarem com o trabalho médico-missionário. Lembram do texto que foi lido, que eu li, que Jesus entrava nos lugares, nas aldeias, fazendo o trabalho de curar enfermos. Olha aí uma grande oportunidade para os obreiros que trabalham nas zonas rurais.
diz que, tendo pouca confiança em si mesmo, darão toda a glória a Deus. Por quê? Eles estão em um local pequeno, né? Onde não há público, onde talvez não há oportunidade de fazer conferências. Eles vão fazendo o trabalho de formiguinha, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e vai assim, semeando a semente para aquelas pessoas que estão necessitadas. O texto diz ainda que Cristo observa toda a miséria e perplexidade do mundo, cujo quadro desanimaria alguns dos nossos obreiros de grande capacidade. Olha a advertência. De tal maneira que eles nem saberiam como começar a tarefa de dirigir homens e mulheres ao primeiro degrau da escada. Seus métodos precisos são de pouco valor. Aonde? Nesses lugares mais difíceis, nesses lugares onde o alcance das almas não é de uma forma comum, de uma forma corriqueira, da forma como as pessoas, talvez, de uma cidade maior ou da zona urbana seja alcançado. Eles ficariam acima dos primeiros degraus da escada, dizendo: vinde até onde nós estamos, mas as pobres almas não sabem onde colocar os pés. É uma advertência muito forte. Os homens de Deus são bem capacitados e são capacitados para pregar onde há grandes grupos, como a gente vê, os nossos pastores, abençoados pastores, que pregam muito bem nas conferências, nossos obreiros que vivem nas cidades, nas zonas urbanas. Mas há lugar também para aqueles obreiros que são das zonas rurais. Eles, a irmã White diz, que têm uma capacidade toda especial, dada por quem? Pelo Espírito Santo. Ele é quem nos capacita para fazer um trabalho especial por essas almas, né? E disse que o coração de Cristo se anima diante de todos os que são pobres em todas as acepções do vocábulo. Alegra-se ao observar os humildes maltratados. Alegra-se pela aparente incapacidade, insaciada fome de justiça e pela incapacidade de começar da parte de muitos. Então, disse que Jesus acolhe essas pessoas. E quando a gente entrega a responsabilidade da obra nas mãos do Senhor e nos entregamos também, Jesus pode fazer por nós um trabalho todo especial. E é bem interessante também o que esse texto nos traz a respeito de jovens obreiros. Ela diz que os jovens obreiros não devem, diz assim, eu vou ler para ficar melhor. O Senhor não confiou aos de pouca experiência a tarefa de pregar as igrejas. A mensagem deve ser proclamada nos caminhos e valados. Olha aí para aqueles que estão na escola missionária, para aqueles que estão começando a obra de evangelismo. Pregar a igreja é bom, com certeza. A capacidade de quem pode, de quem está à frente da obra é muito bom. E com certeza eles também precisam ser preparados para isso. Mas não é por aí que devem começar. A irmã White diz que o Senhor não confiou aos de pouca experiência a tarefa de pregar as igrejas, porque precisa de técnicas, precisam de métodos, precisa muitas vezes de grande experiência. Eles têm um trabalho todo especial, de começar aonde? Pelos campos e valados. Lá eles terão contato com as pessoas. Para aqueles que são mais antigos, os comportores faziam isso muito bem. A minha mãe foi alcançada pelo trabalho de famílias de comportores que foram trabalhar no bairro onde morávamos, onde minha mãe morava, mora até hoje, e esses comportores tiveram um trabalho todo especial. Começaram a vendendo os livros de saúde, depois puderam oferecer um curso bíblico para minha mãe, e hoje, graças a Deus, eu, minha mãe, meu irmão, algumas irmãs estão fora do evangelho, mas eu acredito no Senhor, que a minha família foi alcançada em nome de Jesus, pela fé, nós já alcançamos a nossa família, pelo trabalho do Espírito Santo. Por quê? Porque um comportor foi em um bairro de uma grande cidade, em um local onde não havia pregação do evangelho. E há trabalho para todos. Há trabalho também para homens e mulheres casados, aonde nos campos negligenciados. A irmã White fala que a gente deve seguir
que os casais que conhecem a verdade vão aos campos negligenciados, a fim de que esclareçam outros. Seguir o exemplo dos que fizeram trabalho pioneiro em novos territórios. Trabalhai sabiamente nos lugares em que puderdes trabalhar melhor. Aprendei os princípios da reforma de saúde para que possais capacitar-vos e ensiná-los aos outros. Lendo e estudando os vários livros e revistas sobre o assunto da saúde, aprendei a tratar os doentes e assim fazer melhor o trabalho do Senhor. E hoje, irmãos, a gente com certeza tem várias ferramentas, a gente tem muitas oportunidades. A obra médico-missionário não se restringe apenas àquelas pessoas que estão doentes. Hoje, a alimentação natural, a alimentação vegetariana também é uma boa forma da gente alcançar essas pessoas. E para aqueles que estão distantes em lugares onde talvez a palavra não seja pregada de forma tão corriqueira, não tenha um poder de alcance tão vasto, essa é a oportunidade. Como a irmã White diz, que pessoas que estão começando na obra, jovens, né, que têm toda a força, todo o vigor, toda a inteligência, eles podem se empenhar em pregar essas palavras. Somente os jovens, não. A gente tem também mulheres e homens que são casados, que podem também, através do seu trabalho, estar influenciando outras famílias, pregando cursos de culinárias em pequenas residências, também é uma oportunidade para que esse trabalho seja feito. Então, trabalho feito pelos residentes em grandes cidades precisam de grande experiência, de pessoas que estejam não com a capacidade segundo os homens, mas com a Bíblia na mão e com o seu coração suscetível às impressões do Espírito Santo para saírem, tanto nas cidades, mas também nas estradas e encruzilhadas do mundo, transmitindo a mensagem que receberam. Então, se nós recebemos essas mensagens, nós também precisamos ser canal de bênção, um conduto de luz, um conduto da verdade que o Senhor nos entregou. E para finalizar, antes de finalizar, nós também ainda temos a advertência para que nos campos e valados nós também estejamos empenhados em levar essa mensagem. É nesses lugares que ainda não receberam a devida impressão do Espírito Santo relativa à verdade para este tempo que a gente deve se empenhar. E, finalmente, o capítulo 3 vem nos dizendo que famílias missionárias, elas devem ir para as cidades e vilas. Os irmãos que quiserem mudar de residência, que tiverem em vista a glória de Deus e que sentirem que pesa sobre os seus ombros a responsabilidade individual de fazerem o bem aos outros, beneficiando e salvando almas pelas quais Cristo não poupou sua preciosa vida, devem mudar-se para as cidades e vilas onde há pouca ou nenhuma luz e onde possam ser de real préstimo e ser uma bênção para outros com seu trabalho e com a experiência que tem. Então, a gente percebe, a gente ouve e a gente vê que Deus tem um trabalho para todas as pessoas. Na nossa igreja tem um pastor que eu acho assim o trabalho bem interessante. Ele já é aposentado, ele trabalhou aqui em Salvador, ele já é aposentado, ele mora em uma cidade menor e ele sai realmente em Campos e Valados, ele pede oferta, ele faz apelo para que as pessoas invistam tempo, invistam também dinheiro. Aqueles que estão trabalhando, que não podem se mudar, eles podem ajudar com as suas ofertas. Por quê? Porque há almas que precisam dessa mensagem. Para aqueles que já estão aposentados, esse é o apelo da irmã White. Para aqueles que podem se mudar de cidades maiores para cidades menores, também é um apelo para os jovens, para as crianças, para nós também que vivemos em grandes cidades. Nós ouvimos no texto falando que há esperança, onde homens e mulheres muitas vezes a gente olha com desdém, né? A gente acha que não podem ser alcançados, mas podem sim. Podem, porque o Espírito é quem faz o trabalho. O papel do Espírito Santo, nós estudamos nesse último final de semana, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse Espírito, ele não está limitado, ele não está impedido de trabalhar por todas as pessoas.
E finalmente diz que Jesus não negligenciou as vilas. As escrituras declaram que ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E o apelo do Senhor é que nós estejamos sempre dispostos, que nós oremos nesse favor, por essa causa, e que nós também façamos o possível, investamos e possamos compreender que Deus tem um chamado para cada um de nós nesses últimos dias. Há uma mensagem, há um trabalho a ser feito, que o Senhor possa nos capacitar, que o Espírito Santo possa fazer uma obra em cada coração, não apenas nos nossos, mas daqueles que ouvirão ainda o trabalho do Senhor. Amém. Amém.